Bem-vindo, bem-vinda, quarta temporada, Eu, Você e as Circunstâncias. Vamos para o episódio de número 10. E aí, no episódio anterior, se você não assistiu, já aproveita, depois desse aqui, vai lá assistir. Nós fizemos a experiência de gravar, não só em áudio, para as plataformas de áudio, também como gravar em vídeo, o podcast, e começar a disponibilizar aí nas plataformas de vídeo também. Vamos fazer essa experiência por um tempo, vamos ver o que rola, se fica bom, se não fica. Vocês já sabem, a nossa ideia é falar um pouco sobre as dinâmicas do planejamento e da gestão, mas nunca esquecendo da história, da filosofia, das ciências sociais, que estão no arcabouço da formação deste que vos fala. Bom, a quarta temporada é intitulada Inspirações e ela tem como um tema central a gente trazer alguma inspiração que teve durante a semana, ou algum vídeo, algum filme, enfim, alguma coisa. Recentemente eu tirei umas férias e estive no Museu da NASA, na cidade de Gramado. Inaugurou não faz muito tempo. Estive lá para conhecer. Muito bacana e recomendo. Quem quiser ir lá, fica aqui a propaganda gratuita. Vale a pena ir lá conhecer. Mas aí, eu andando lá pelas galerias, eu acabei passando lá por um espaço que tem todo especial, uma parede lá dedicada a três cientistas lá da NASA. E eu, ao ver ali, lógico, já lembrei da história e lembrei que elas têm um filme sobre elas, né? Estrelas Além do Tempo. As personagens reais são a Katherine Johnson, Dorothy Dorothy Van Gunn, Mary Jackson. Então, essas são as três personagens reais que lá no filme são interpretadas lá pelas atrizes. E tem uma história muito bacana sobre essas mulheres que tem tudo a ver aqui com o nosso pequenino podcast. Por que tem tudo a ver? Porque a gente vai ter a oportunidade aqui de falar um pouquinho do contexto histórico lá do momento que isso aconteceu, 1961, mais ou menos, e vai ter a oportunidade de falar um pouquinho da história de três mulheres vitoriosas e que tiveram uma carreira e uma capacidade técnica impressionante, e além de alguns outros assuntos que a gente vai poder trazer aqui e dar uma pincelada aqui e ali. Então, fica por aí, vem comigo e vamos entender um pouco mais sobre quem são as estrelas além do tempo. Bom, então vamos lá. Primeiro, vamos seguir a nossa rotina aqui de sempre e fazer a contextualização aí da história quanto aonde ela se desenvolveu. Então, a NASA nem chamava NASA. Daqui a pouco eu trago aí o nome para vocês, ou então aparece por aí. Aqui, ali, não sei, vai aparecer. É 1961, então a missão Apollo aí a plenos pulmões, os Estados Unidos tinha decidido ir à Lua, e aí havia uma concorrência com a então União Soviética, que hoje é a Rússia, e aí particionada em outros países, e época da Guerra Fria, e aí não vou tentar não puxar muito o fio, mas Guerra Fria, acaba a Segunda Guerra Mundial, o mundo fica quase que dividido em dois pedaços, capitalismo de um lado, comunismo do outro, e Estados Unidos protagonizando o lado do capitalismo
União Soviética protagonizando o lado do comunismo. Então, a gente chama de Guerra Fria porque nunca houve um embate entre esses dois países diretamente, e digo diretamente porque ambos já tomaram partidos em conflitos estando em lados opostos. Um exemplo agora, por exemplo, está acontecendo, tem uma guerra da Rússia com a Ucrânia, onde os Estados Unidos tomam partido da Ucrânia, fornecendo arma, mas enfim. Guerra Fria porque ficou conhecida assim porque era uma guerra de ameaças e tensões que nunca se concretizaram com as vias de fato, né? É, nesse contexto, há essa disputa para ver quem manda primeiro o homem para a Lua, quem manda primeiro a nave para a Lua, e John Kennedy, então presidente dos Estados Unidos, lança o desafio, e a frase é: nós resolvemos ir à Lua e fazer outras coisas não porque elas são fáceis, mas sim porque são difíceis. E essa frase ficou muito famosa, e lá no museu ela aparece em vários momentos. É, Então, tem esse contexto da Guerra Fria, corrida espacial entre Estados Unidos e Rússia, quem manda primeiro. O primeiro cachorro quem mandou foi a Rússia, a cadela Laika. Os Estados Unidos mandou o primeiro primata, que foi um chimpanzé, que aí esse eu não lembro o nome agora. Mas é interessante, se você ver o filme lá, Planeta dos Macacos, tem uma relação com isso aí. Ah, e a cadela Laika está no filme Guardião da, Guardiões da Galáxia, o último, se você ver, tá lá a cadela Laika. Então você vê que todas as histórias aí acabam se cruzando. Mas, voltando, isso me faz lembrar de um aviso importante. Nós não somos um podcast sobre filme. Então, nós não ficamos aqui muito preocupados com dar spoiler, não dar spoiler, contar, não contar, dizer o final. Então, se você quer ver o filme Estrelas Além do Tempo antes de ouvir qualquer coisa sobre ele, mesmo sendo uma história real, hora do pause, vai lá e depois você volta aqui e a gente vai estar por aqui te esperando. Na verdade, vamos estar aqui para todos sempre, talvez. Mas se você quer ouvir aqui o podcast e depois ir lá ver o filme já com alguns dados que você vai ouvir aqui e saber nesse contexto todo que eu estou te falando, também é tranquilo porque nós estamos falando de uma vida real. Vidas reais, já aconteceu. Então, Guerra Fria, corrida espacial e um problema racial grande nos Estados Unidos, que nessa época ainda vivia uma espécie de apartheid. Apartheid, regime que mais pessoas ouviram falar na África do Sul, lá onde negros e brancos eram separados, mas nos Estados Unidos, na década de 60, ainda haviam, por exemplo, banheiros separados para pessoas brancas e pessoas de cor, fazendo uma tradução mais literal de como eles chamavam os negros naquela época. E, enfim, os ônibus eram separados, lojas, enfim, tudo, ou quase tudo, era feito para separar. Não podia se tomar, por exemplo, o café feito no mesmo bule lá. Então, nesse contexto todo, tranquilo, surgem essas três mulheres negras. Isso porque, na contextualização, eu nem falei na questão dos direitos das próprias mulheres nessa época, que também eram vexatórios, né, no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos. Então, nesse contexto todo
Guerra Fria, corrida espacial, problemas raciais gravíssimos, problema de direitos das mulheres também gravíssimos, é que se passa a história de três mulheres negras que entram na NASA por sua capacidade técnica e sua genialidade. E aí o filme conta essa pequena parte da história delas, onde elas estão ali lutando para fazer parte daquilo de alguma forma e conseguir provar que elas são capazes, como qualquer homem ou qualquer pessoa branca, de, de colaborar. E aí, esse é o contexto. Você vem comigo para o próximo bloco e eu vou aí pegar alguns pontos dessa história e desse contexto para a gente dar uma desenrolada no filme. Vem comigo e vamos ver o que a gente consegue tirar dessa história. Bom, então depois de você entender toda essa contextualização aí, então nós estávamos falando de três mulheres, né? Então eu vou repetir aqui as três. Katherine Johnson, que era matemática. Então a Katherine Johnson ela ajudou, por exemplo, a fazer o cálculo que colocou em órbita o primeiro astronauta, que ficou ao redor da Terra em 1962. Ela também ajudou a fazer todos os cálculos de trajetória da Apollo 11, cálculos complicadíssimos, e naquela época os computadores eram não eram exatamente os computadores de hoje, então o ser humano influenciava muito na questão dos cálculos. Se você ver o filme lá, você vai ver eles em lousas lá, quadros negros imensos escrevendo. A Dorothy acabou virando a líder, posteriormente a tudo isso, das mulheres negras na NASA, e a Mary Jackson virou a primeira engenheira espacial mulher e negra da NASA. Inclusive, a história da Mary Jackson é bem interessante porque ela queria entrar numa faculdade e a faculdade não permitia negros, enfim, como eu já contextualizei lá as separações, e ela entrou na justiça, enfim, acabou conseguindo com muita dificuldade, tinha que sentar separar, enfim, tinha todo lá um contexto, mas ela acabou se formando engenheira e se tornou a primeira engenheira espacial da história da NASA. Uma coisa curiosa sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês é que isso estava lá meio enterrado nos arquivos da NASA lá, e a NASA, lógico, tinha conhecimento de tudo isso, mas não era muito divulgado. Isso, vamos dizer, só saiu dos porões para vir para a luz da história na presidência do Barack Obama, que, sabendo dessa história, botou a luz nisso, e aí, lógico, Hollywood se interessou, porque é uma história, né, que vamos combinar que dá um filme mesmo, e fez o filme. Aí, quando fez o filme, explodiu. E lá no final do podcast eu vou te contar um fato sobre isso, que aí você vai ver que não resta dúvida histórica que realmente foi assim que aconteceu. Mas aí deixa lá para o fim que eu vou te contar. É um pouquinho de suspense, né? Para você ficar aí até o fim, né? É do jogo também, né? Me ajuda aí. Mas o que a gente quer puxar de inspiração dessa história? Se é que a gente precisa puxar alguma coisa já pelo que eu contei para vocês, né? E só pelo que eu contei já dá para ver que é uma história de resiliência, uma história de superar essas barreiras que, de algum modo, seguem existindo, em menor proporção, obviamente, mas seguem existindo. É uma história de capacidade técnica e de execução fora de série.
todas elas trabalharam muito para colaborar com um propósito maior de um país, que era mandar o homem à Lua, né? Mandar o ser humano à Lua, né? Para que chegasse na frente da União Soviética. Então, um país se uniu ao redor de uma causa, e mesmo as pessoas que eventualmente estavam um pouco excluídas do contexto geral da sociedade acabaram se envolvendo nessa causa, e eventualmente a Apollo 11 chegou chegou na Lua, e o resto é história, enfim. Mas puxando um fio, né? Para além de todo o contexto que eu disse aqui, e é um fato histórico e qualquer um pode pesquisar, inclusive, eu sei que eu estou me atendo um pouco mais do que de costume nisso, mas é que poucas histórias dão tanta oportunidade de mostrar essa realidade, e eu acho importante, como historiador, eu acho importante. Nesse momento, o meu lado economista vai um pouquinho para o lado, mas nós estamos falando de 1960. 1960, enfim, um monte de gente estava por aí, né? Os nossos pais, os nossos avós, enfim, essa geração aí entre nossos pais e nossos avós, se você é um pouquinho mais novo, mas estava por aí, estava por aí. Então foi ontem. E nós estamos falando de um país que é conhecido pela liberdade, né? Então, ontem esse país vivia dessa forma, um bebedouro separado para pessoas brancas ou de cor, como eles tratavam naquele momento histórico. Então, percebam como é tudo muito recente, né? E também percebam como as coisas evoluíram, né? Talvez não na velocidade que muitos gostariam, do que nós gostaríamos, mas é nítido e inegável que existe uma evolução, se não moral, ou do modo de pensar, das leis, das legislações, isso acaba empurrando numa direção. Mas o ponto que eu puxaria aqui, como eu já puxei várias vezes, é que isso não limitou essas pessoas de fazer o que elas queriam fazer. Elas fizeram apesar de, mas fizeram. Elas entraram na faculdade, elas estudaram, elas conquistaram o seu espaço. Então, para além de estar em uma condição e protestar e reclamar dessa condição, que é legítimo, e eu acho que contextualizei bem isso nesse longo tempo de podcast, existe nessas pessoas a vontade de ir além do que lhe foi limitado, de não enxergar esses limites e falar, bom, ok, eu estou saindo atrás, mas eu vou correr. Eu vou chegar junto, eu vou chegar na frente, eu vou fazer a diferença de alguma forma. E em que pese tardiamente, né? Porque realmente esse reconhecimento foi demorado quanto o reconhecimento da sociedade, mas elas puderam desfrutar do prazer da vitória pessoal, de concretizar o seu ideal, o seu sonho, através da sua força, do seu caráter e da sua competência. Então, é sim uma história de resiliência e de superar. Se você tiver a oportunidade de ver o filme, você vai ver lá algumas cenas representadas que realmente você olha e fala assim, mano, e eu não sei se eu não tinha desistido, né? Mas elas seguiram firmes ali e acabaram cometendo atos muito grandes, ainda que nos bastidores, que é o outro fio que eu quero puxar, botando toda essa coisa da contextualização do lado, né? Você que está aí
talvez numa empresa, ou mesmo que tenha o seu negócio pequeno, e você acha que você não consegue fazer a diferença da onde você está, né? Que você é só uma pessoa que está nos bastidores, às vezes, de uma empresa, que o nome nunca vai para a apresentação, né? Ou mesmo você é uma empresa pequena, que não é tão considerada assim dentro do seu mercado. Às vezes você tem lá um pequeno mercadinho no seu bairro, né? E no contexto dos grandes hipermercados você se defende. Sempre é possível fazer a diferença, independente da luz que está em você ou não. E essa história também é sobre isso. Sobre pessoas que estão nos bastidores, que não aparecem como o astronauta que pisou na Lua, o Armstrong, né? Todo mundo sabe o nome dele. Da Jackson, quase ninguém lembra o nome, ou nem sabia o nome até hoje, ou até viu o filme, enfim. Mas ela ajudou a pôr aquele foguete lá, aquela nave lá, ajudou a tudo aquilo acontecer. E você aí pode ou já está contribuindo com alguma coisa que pode ser muito grande. Então a gente muitas vezes almeja ser grande, crescer, ser reconhecido, mas talvez aí, onde você está, você já poderia estar fazendo a diferença. Já poderia estar fazendo diferente, já poderia estar fazendo, ou já está fazendo grandes coisas. Então, para o nosso tema aqui de carreira, de gestão, talvez a maior inspiração seja essa. Não importa o lugar que você está, importa o que você faz com isso. E essas mulheres com quase nenhum recurso, e quando eu digo quase nenhum recurso, é literalmente quase nenhum recurso, porque não tinha nem um banheiro para elas usarem, elas foram capazes de fazer a diferença, talvez no maior feito da humanidade, que foi pôr o homem à lua. Eu vou deixar você com essa e eu volto em seguidinha para a gente encerrar o podcast. Vem comigo. Então, essa foi a nossa inspiração dessa semana e também a nossa reflexão sobre essas três mulheres que representam tantas outras mulheres, negras ou não, que lutaram e conquistaram os seus espaços. E representam também, em alguma medida, todos que estão aí nos bastidores ou em posições um pouco mais escondidas, um pouco menores, mas que fazem o seu trabalho e fazem as coisas acontecer. Eu fiquei devendo um último fato e sobre Mary Jackson, que foi a primeira engenheira espacial. Ela faleceu em 2005, depois de 34 anos trabalhando na NASA. Ela faleceu com 83 anos. E em 2019, ela foi condecorada pelo Congresso americano com a medalha de ouro por seus feitos. E em 2021, a sede da NASA passou a chamar Mary Jackson. Então, esses são os fatos que eu disse que eu falaria mais para o final, que dão veracidade a essa história e a esses fatos. Esse reconhecimento tardio por parte de todo o governo americano, que infelizmente Mad Jackson não viveu para ver, mas serve hoje para estar com seu nome lá e tardiamente fazer justiça a toda a história dela e de todas as pessoas que, das suas posições,
fizeram a diferença e, neste caso em específico, ajudaram a humanidade a conquistar um dos seus principais feitos. Eu espero que você tenha curtido, que tenha feito pensar, que você consiga tirar alguma coisa disso, porque tem muitos aspectos e você pode escolher olhar pelo aspecto que você quiser, mas tem muita coisa positiva para se tirar daí e existe uma história que não é muito positiva, que também cabe à reflexão. Eu deixo com você. Te convido a voltar semana que vem, só se gostou. Se puder comentar para dizer o que achou do podcast estar em vídeo, que é uma experiência que nós estamos fazendo. Não sei se vamos continuar ou não vamos. Se você quiser dar uma comentada, fique à vontade. Se você está me ouvindo nas plataformas de áudio, não esqueça nossas redes sociais, todas são @WesleyIFM, e inclusive você acha em vídeo essa transmissão no YouTube com o mesmo endereço, @WesleyIFM. Eu mais uma vez agradeço a todos. Espero vocês semana que vem, porque se semana que vem vocês estiverem aqui do outro lado do fone de ouvido, ou da caixa de som, ou da telinha, não serei mais somente eu. Seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até mais.